mais uma vez estamos aqui juntos. Amém. E desta vez realmente para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós na sua palavra. Já ouvimos o tema, a Sara começou a desafiar-nos com o tema e nós não estávamos à espera de nada, nem reagimos, não é? Depois lá entramos na engrenagem. É verdade, nós conhecemos o tema, sabemos o tema e sabemos a passagem, portanto, foi usada para o tema ter vindo à nossa mente e ao nosso coração. Nós, com certeza, alguns de nós, pelo menos, já tivemos a fantasia de viajar no tempo, não é? Há pessoas que gostariam de viajar para o futuro, outras gostariam de viajar para o passado. Nós não vamos viajar, mas assim uma pinceladazita. Vamos voltar atrás no tempo. Vamos ao tempo de Jeremias. Não foi um tempo fácil. Não era um tempo fácil na nação e não era um tempo fácil na sua própria vida. Não é assim? Ele foi um profeta que se levantou como voz de Deus, porque Deus assim o chamou e assim o fez. Ele era de família sacerdotal e ele teve um ministério ainda longo, não é? Percorreu, não vou entrar nesses pormenores, senão estávamos aqui no estudo que nunca mais acabava, mas entrou portanto, foi profeta durante vários reinados e era o profeta da desgraça. Havia muitos profetas a dizerem coisas muito boas, e ele vinha contrariar tudo isso. E é evidente que aquilo que ele dizia se cumpriu, porque ele estava a falar em nome de Deus. Mas foi um homem que teve realmente uma vida muito sofrida, perdão, e muito sofrida porque ele sofria as dores do povo, as dores da nação. E é interessante que ele é conhecido, pelo menos assim me ensinaram. Não sei se encontrei isso em algum lado. Mas eu aprendi com o meu professor de escola dominical já há muitos anos. Eu espero que ele tenha dito a verdade. Por acaso nunca fui confirmar. Mas ele era conhecido como o profeta chorão. Passava a vida a chorar. Quer dizer, não sei se passava a vida, mas chorava muito. E é interessante, no capítulo 2 e no versículo 11, é muito interessante nós vermos isto. Ele era mesmo chorar. Diz assim: já se consumiram os meus olhos com lágrimas, turbadas estão as minhas entranhas, o meu fígado se derramou pela terra por causa do quebrantamento da filha do meu povo. Quando ele está a falar da filha do povo, ele está a falar da cidade de Jerusalém. Pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Mas ele diz: eu já me gastei. Eu já não tenho mais nada. Não sou capaz de mais nada. Eu já me gastei a chorar. Tudo dentro de mim está perturbado. Tudo dentro de mim está turbado. Porque eu não consigo suportar. Não consigo suportar o sofrimento que o meu povo está a passar e que ainda vai passar. E é uma das coisas que ele está a dizer. É que, na verdade, Deus estava simplesmente a ser Deus. Deus tinha dito e avisado, e nós que conhecemos a palavra do Senhor, mais ou menos, pelo menos, não é? Sabemos que durante muitos anos, através dos profetas, o povo foi sendo avisado que se voltassem as costas a Deus, se pecassem contra o Senhor, haveria de chegar um dia de juízo para eles, um dia difícil para eles, uma altura difícil para eles. Mas eles não ouviam, eles não ligavam e continuavam no seu caminho a fazer as coisas que vinham à sua vontade. Mas eu, quando olhei para Jeremias desta vez, eu achei que ele foi um baraque. Sabem porquê? Porque ele amava o povo e sentia-os realmente como seus. Fez-me lembrar Débora quando ela também disse: eu levantei-me como mãe em Israel. Portanto, temos aqui este sentimento também presente na vida do profeta. Eu gostava que alguém aí lesse 2 versículos, no capítulo 2 ainda, capítulo 2 de Lamentações,
Lamentações de Jeremias. Eu disse Jeremias há bocadinho, não foi? Socorro. Eu própria me engano. Às vezes até falar comigo. Espera, não é o livro de Jeremias. É os Lamentações. Então se eu chorar, tem que ser a lamentar-se. Não é? E então eu vou-vos pedir, desculpem então há bocadinho, é o capítulo 2 de Lamentações, versículos 21 e 22. Eu vou pedir alguém para ler assim, em voz bem alta. Está bem? Para todos nós que ouvimos. Embora possa passar ali, estão a ver, não é? Até podem ler dali, se não quiserem procurar. Mas vamos ouvir. Eu quero ouvir. Jazem por terra pelas ruas o moço e o velho. As minhas virgens e os meus jovens vieram a cair à espada. Tu os mataste no dia da tua ira. Fizeste matança e não te piadaste. Convocaste de toda a parte terrores contra mim, como num dia de solenidade. Não houve, no dia da ira do Senhor, que escapasse ou ficasse. Aqueles do meu carinho, os quais eu criei, o meu inimigo os consumiu. Estamos a ver como ele personalizava, digamos assim, tomava para si a dor do povo. Aquilo que estava a acontecer, ele sentia como se fosse com os seus filhos, com os seus jovens, aquele que ele tinha levado pela mão, aquele que ele tinha criado. Estavam agora a passar por esta terrível, terrível situação. Vemos, portanto, que ele não chorava por si. Ele não diz, ai, coitadinha, que miserável que eu sou, que triste, olha para isto. Não vemos nada disso. Ele chora pela nação, ele chora pelo povo, ele sente as suas dores. E sabia que aquilo que mais ainda viria, precisamente por causa do seu pecado, ele sofria por eles. Portanto, este livro de Lamentações é uma coleção de poemas de lamento, poemas de tristeza, poemas de melancolia. São chamadas elegias, mas isso agora não importa. O que importa é que são poemas e foram escritos por inspiração divina para o nosso ensino hoje. Não é? E que o Senhor possa realmente ensinar-nos. Então, esta segunda, no capítulo 2, onde está o versículo que nos levou ao tema, é precisamente uma chamada a isso. Deus está simplesmente a fazer o que Ele tinha dito que fazia. E vemos isso no versículo 17. No versículo 17 do capítulo 2, diz assim: Fez o Senhor o que intentou. Cumpriu a sua palavra, que ordenou desde os dias da antiguidade. Derrubou e não se apiedou. Fez que o inimigo se alegrasse por tua causa. E exaltou o poder dos teus adversários. Não é fácil, não é agradável ler estas passagens, mas elas estão escritas para nosso aviso. Porque nós hoje, no século XXI, não somos muito diferentes. Cada um faz o que quer e lhe apetece. Mesmo aqueles que porventura se possam dizer cristãos, muitas vezes não perguntam a Deus o que é que Ele pensa sobre o assunto. Ele está arrumado em qualquer outro lado. Não faz parte da vida do dia-a-dia. Não faz parte do seu cotidiano. Não faz parte da sua mente, das suas preocupações. Ele não leva, nós estivemos a cantar há pouco, leva os teus problemas aos pés do Senhor, leva os teus problemas ao Senhor. Mas dizemos isso. E quantas vezes fazemos? Deus avisa-nos. Não foi só ao povo naquele tempo que Deus avisou. Deus continua hoje a avisar-nos, a dizer-nos: atenção! Atenção ao que está a acontecer. Atenção ao que se está a passar. Olhem para vocês próprios. E se querem ser intercessores, se querem ser mães e pais de oração, então olhem, deixem Deus trabalhar em vocês, para que vocês possam tornar-se realmente aquilo que Deus quer que vocês sejam, para que Deus então possa usar a vossa vida, possa usar os vossos atos, possa usar as vossas palavras para tocar as vidas que vocês dizem que estão a colocar no meu altar. As palavras são também para nós hoje. O Senhor faz o que diz, Ele cumpre aquilo que promete. Desculpem, mas tem que ser molhado, senão...
A minha médica diz, hidrate, Helena, hidrate. Eu estou a hidratar. Enfim. Então, o Senhor faz, o Senhor cumpre, o Senhor é fiel. E depois no versículo 18, levanta um bocadinho o véu. Mas também o povo já conhecia isso, não era nada de novo. Nós também já conhecemos, não é nada de novo. A diferença grande está em fazer ou não fazer. Então no versículo 18 ele diz: o coração deles clamou ao Senhor: ó muralha da filha de Sião, corram as tuas lágrimas. Desculpem, como um ribeiro, de dia e de noite. Não te dês descanso. Não parem as meninas dos teus olhos. Quando eu estava a preparar este tempo, vocês desculpem, mas estava a dar assim um ataque de tosse forte. Mais um bocadinho de hidratação. Lembrei-me de quantas vezes ajoelhada, esqueci-me do microfone, quantas vezes ajoelhada com o meu marido aos pés do Senhor. O meu marido chorava, acho que naquela altura ele era quase mais chorão do que eu. Eu dizia ao Zezito: não chores, o Senhor é fiel. O Senhor vai tocar as vidas dos nossos filhos e vai trazê-los de novo ao seu caminho. Ele chorava. E eu perguntei-me a mim própria: e tu? Meu marido já cá não está. Já está na presença do Senhor. Eu oro sozinha. E eu choro. Eu choro de facto pela vida dos meus filhos. Eu penso, eu não tenho o coração dele. Não choro com a mesma facilidade quando estou a orar. Há dias em que pareço um ribeiro, é verdade. Há outros dias em que não choro. Mas a verdade é que isto significa que nós estamos com as nossas entranhas, como o profeta disse, perturbadas. As entranhas dele estavam perturbadas, por dentro dele, no seu coração, todo o seu ser. Ele sentia a agonia, a dor do seu povo como se fosse a sua dor. É isso que nós precisamos como intercessores. De sentir as dores, não apenas dos nossos filhos biológicos, mas daqueles que o Senhor tem trazido à nossa vida e que nós levamos realmente à presença do Senhor. Então nós temos que ser mães e pais verdadeiramente de oração, sentir no nosso íntimo, sentir no nosso ser que estamos a orar por vidas e que se nós deixarmos Deus trabalhar em nós, nós seremos esses vasos de bênção nas vidas que de facto nós estamos a colocar na sua presença. Que o Senhor realmente nos use nesse sentido. Então nós chegamos ao versículo 19, que é o cerne do nosso tempo aqui. O versículo 19 que nós temos ali, mas portanto está em letra um bocadinho mais, quer dizer, eu pelo menos vejo, mas vocês aí não verão tão bem, mas está ali, não é assim? Que diz no versículo 19: levanta-te, clama de noite, no princípio das vigias, derrama o teu coração como águas. Nós vemos esta imagem das águas, da água que se derrama. É o coração, são os olhos, que devem estar como ribeiros. E não pares, não cesses. Continua a chorar, continua a clamar, continua a sofrer as dores dos outros como se fossem tuas. Este é o desafio que o Senhor nos coloca. Derrama o teu coração como águas diante da face do Senhor. Levanta a Ele as tuas mãos. Porquê? Porque Ele é o único que tem poder para estar com os nossos filhos biológicos e os outros 24 horas por dia, todos os dias da semana e todos os dias do ano. Só Ele pode fazer isto. Portanto, é só a Ele que nós levantamos as nossas mãos. Levanta as tuas mãos. Ai! Pela vida dos teus filhos, dos teus filhos, desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. O profeta aponta-nos o caminho. Neste versículo,
nós temos 4 destaques e 3 ações. Mas hoje vamos falar apenas de 2 destaques. E amanhã, querendo o Senhor, amanhã à noite nós vamos continuar falando dos outros destaques e das ações. Eu peço ao Senhor que me ajude a partilhar convosco aquilo que Ele colocou no meu coração. Que eu creio que veio realmente dele. Então a primeira postura está precisamente naquilo que também achei interessante a Sara a dizer: levanta-te. Nós levantámos, eu levantei, não sei se mais a gente se levantou, certamente sim, porque eu não olhei para trás. Levanta-te. Esta expressão levanta-te é uma necessidade absoluta de nós mudarmos de posição, de assumir uma posição. É nós estarmos a dizer ao Senhor: ok, eu estou aqui para que tu trabalhes em mim, para que tu faças o teu querer através de mim, na vida daqueles por quem eu estou a orar. É uma afirmação. Essa nova postura permite uma visão diferente. Agora eu vou-vos pedir, assim a 3 ou 4 voluntários, não vou nomear ninguém, ponham-se em pé. Bem, não sei porque é que fui tudo mais deixado. Levanta. Ok. Agora, olha, está ali uma irmã que já está a olhar à volta. Nós em pé vemos exatamente igual a quando estamos sentados? Não. Como? Não. Vemos melhor? Temos outra perspectiva. Temos outra perspectiva? Vemos mais? Vou gostar. Ok, podem sentar. E é verdade. O estar em pé, e se fosse de dia nós podíamos olhar para fora e então podíamos com certeza ver muitas coisas em pé, que não vemos sentados. Não é? Então, e isto passa-se também a nível espiritual. Quando a palavra diz levanta-te, põe-te nessa nova posição, assume esta posição de intercessor, tu dizes que és e que queres ser. Então assume. Para eu ver o que está perto, mas para vir mais além. Porque reparem, o profeta fala nas esquinas de todas as ruas. Eu não consigo ver as esquinas de todas as ruas. De maneira alguma. Mas posso ver as esquinas de todas as ruas, ou pelo menos as esquinas para onde andam os meus filhos, não os meus filhos biológicos apenas, mas todos os meus filhos, se eu estiver junto ao trono. E o Espírito Santo me revelar o que eu estou a ver, o que eu preciso de ver, para então eu poder agir. Eu recordo-me de algumas vezes, não estou a dizer que aconteceu sempre, mas aconteceu bastantes vezes, quando eu começava a orar pelo meu filho, particularmente eu lembro-me disto, eu começava a orar por coisas que nunca me tinham passado pela cabeça. Eu dizia: mas porquê é que eu estou a orar isto? Pois eu: pai, tu é que estás a orientar, eu não sei. O Pedro precisa realmente disto. É nesta área que eu devo focar a minha atenção. É assim que eu devo orar pelo meu filho. Eu fui aprendendo que, na verdade, estando junto ao coração de Deus, é Ele que mostra como nós devemos orar. Porque nós temos a nossa ideia da oração, nós temos a ideia daquilo que os nossos filhos precisam, mas a ideia de que Deus tem do que eles precisam é muito diferente da nossa. Então é bom estar junto ao coração de Deus, é bom ir junto ao trono e orar assim pelos nossos filhos. Nós precisamos de nos levantar, precisamos de assumir esta posição e de deixar Deus operar nas nossas vidas. Esta situação dos nossos filhos, esta expressão à esquina de todas as ruas, é uma expressão que magoa, uma expressão que faz doer. Eu acho que nós muitas vezes não nos apercebemos disso, do que realmente está a acontecer à nossa volta. Por isso nós precisamos mesmo de nos levantar. Esta situação não nos pode deixar indiferentes, porque são os nossos filhos. O versículo diz: pela vida dos teus filhinhos. Não diz pela vida dos filhinhos do meu povo. Não é? Mas dos teus filhinhos.
daqueles que te preocupam, daqueles que te ocupam, daqueles por quem tu sofres, daqueles que tu vês caminhar por onde não devem, daqueles que tu vês tomar decisões que não são as mais acertadas. Chora, derrama, levanta as mãos ao Senhor, porque eles são os teus filhos. É a vida dos teus filhos que está em questão, não é a vida de qualquer outra pessoa. Nós muitas vezes pensamos só nos nossos, mas eu hoje creio que o Senhor quer alargar a nossa visão. Ele quer levantar-nos, Ele quer que nós nos levantemos para podermos ver mais além. A Isabel disse há bocadinho, nós vemos mais. E a Paula sim acrescentou outra perspectiva. É isso que Deus quer. Quer dar-nos a perspectiva dele. Quer que nós vejamos o mais como Ele vê. Não como nós achamos que vemos. Como nós achamos que temos capacidade para ver. E significa também que nós estamos prontos a lutar. Nós muitas vezes dizemos que a nossa vida, a nossa caminhada cristã é participar numa guerra. À luta. Mas esquecemos que a Bíblia fala em armadura. Mas fala. E nós esquecemos que orar é precisamente metermos-nos, passa a expressão da boca do lobo. Como intercessores nós estamos a colocar-nos na brecha. Onde Deus andou à procura de alguém para entrar e ninguém quis entrar. Naquela altura. Mas nós hoje, no século XXI, temos dito ao Senhor que nós queremos entrar nessa brecha. É hora de lutar. É tempo de agir. Não é amanhã ou depois, é agora. Porque é agora que os filhos estão a morrer de fome. Às esquinas de todas as ruas. É agora, precisamente, que isso está a acontecer. Eu lembro-me de uma frase, de uma comparação que eu li num livro, tenho falado isto algumas vezes, de Stormy Omartian, onde ela compara a intercessão e coloca a pergunta: se nós voltássemos ao primeiro século e estivéssemos perante, ou se estivéssemos numa arena a assistir aos cristãos que eram lançados aos leões e imaginássemos que eram os nossos filhos que estavam a ser lançados, qual seria a nossa atitude? Ficaríamos na arena? Ficaríamos na bancada, perdão? Ou atirar-nos-íamos lá para dentro, para junto dos nossos? E é essa atitude que nós temos que ter. É esse agir que nós temos que ter. Não podemos ficar de fora a dizer à pessoa: ai, estás com frio, olha, então vai para casa e aquece-te. Mas como é que ela vai para casa e se aquece? Se não tem lá eletricidade em casa? Se não tem casacos? Como é que ela se aquece? Será que estamos a sentir a dor dela? Estamos a sentir aquilo que está a passar-se nessa vida? Claro que não. Estamos a passar ao lado. Mas a palavra diz: eles morrem de fome às esquinas de todas as ruas. Eu espero que nós também nos levantemos e não fiquemos na bancada. Mas possamos entrar na arena. Não apenas pelos nossos filhos, mas pelos amigos dos nossos filhos, pelos colegas dos nossos filhos, pelos primos dos nossos filhos. E inventem outra familiaridade qualquer, mas vamos entrar defendendo essas vidas, com a nossa oração, com a nossa ação, sendo capazes de ir mais além. A palavra fala tanto em andar a segunda milha. Fala tanto em dar a outra face. Mas isso era naquele tempo. Hoje não. Quem é que agora anda a segunda milha? E dar a outra face? Também está. Nós precisamos de voltar ao Evangelho. Nós precisamos de voltar à essência da palavra. Nós precisamos de voltar aos pés do Senhor e deixar que o Espírito Santo nos ensine e nos guie. Não vamos todos pelo mesmo caminho.
Cada um tem o seu caminho próprio que Deus destinou, que Deus marcou. Não vamos todos pelo mesmo lado, mas cada um de nós tem que ir. Essa é que é a verdade. E daí nós não podemos fugir. Cada um de nós tem que ir. O segundo destaque, vimos então que o primeiro destaque era a postura. Levanta-te. O segundo destaque que eu quero deixar convosco é a razão que nos leva a essa postura. Para ver mais além, para ver melhor, para ter outra perspectiva. É que eles morrem de fome. Porque é que nós não reagimos quando eles estão sob ataque? Quando a nossa juventude está sob ataque? E quando eles estão de facto a morrer de fome? Nós somos muito mais propensos a criticar, muito mais propensos a denegrir, muito mais propensos a rebaixar, quando vemos os jovens terem algumas atitudes. Ai, que horror! Meu Deus, mas eu sei! Como é que é possível? Temos que nos repreender a nós próprios. Aquele é o momento de ajoelhar. Aquele é o momento de buscar o Senhor. Aquele é o momento de orar por essa vida. E se não era ainda nosso filho, talvez passe a ser nosso filho de oração. Mesmo que esteja longe, mesmo que esteja sabe-se lá onde, não importa, porque Deus sabe onde ele está. E sabe o que ele precisa, ou ela. Isto é ser intercessora. Isto é realmente sentir a dor do outro. Isto é realmente ver as esquinas de todas as ruas. E estar lá, com os olhos abertos. Fome. Falam em alguma fome no nosso país. Sim. Mas fome. Eles têm fome, sim. Porque eles não conhecem a verdade. Porque eles não conhecem Jesus Cristo. Porque eles não se conhecem a si mesmos. Vocês sabem quantos jovens hoje estão confusos com a sua própria pessoa? Não têm fome. Têm fome, sim. Estão a morrer às esquinas de todas as ruas. Eles sofrem porque não sabem como vai ser o futuro. Eles têm fome, sim. Eles têm fome de afirmação. Tu não prestas mesmo para nada. Quantas e quantas vezes, até pais dizem isto. Nas escolas, tantas vezes. E pelo mundo fora, com certeza. Acham que o amor de Deus por essa pessoa é menor do que o amor de Deus por vocês? Por mim? Não é. Será que eu consigo vê-la na minha nova postura, levantada? Consigo vê-la como alguém que Deus ama e por quem Jesus também deu a sua vida na cruz do Calvário? Ou é mais fácil apontar o dedo? Eu nunca fiz. Eu nunca faria. Se nunca fizeste, dá graças a Deus. Nunca farias, pede a graça de Deus. Eles têm fome de segurança, fome de amor, fome de quem os ouça. Quantas vezes eles só precisam de alguém que ouça, alguém que dê os seus ouvidos para ouvir. Muitas vezes eles nem querem respostas, eles nem sabem às vezes qual é a pergunta, mas precisam de alguém que os ouça. E alguém que na verdade se preocupe. Alguém que esteja disposto a ir a tal segunda nível. A forma como isso pode acontecer eu não sei. Talvez ir com ele ao médico. Talvez ir com ele falar com os pais. Talvez ir falar com os professores. Orar com ele. Falar-lhe de Jesus. Diz, olha, eu não sei resolver o teu problema, mas eu conheço alguém que sabe que pode.
têm fome de um abraço? Quantos jovens nunca foram abraçados? Eu vou dizer-vos uma coisa, estou a falar... Não falo, não digo. Isto está a ser gravado. Não digo. Mas eu vivi uma experiência pessoal com alguém que não estava habituado a ser abraçado. A primeira vez que o abracei, ficou um bacalhau seco. Sabem o que é um bacalhau seco? Eu, uau! O que é que eu fiz? Depois aprendi a ter mais cautela. E hoje é alguém que eu abraço e que retribui o meu abraço. Louvado seja o Senhor. Um abraço, um sorriso. É tão fácil de sorrir, é ou não é? Porque é que havemos de andar pelo mundo casmurros? Há dias eu fui ao supermercado. Não tive coragem de dizer à menina, está com algum problema? Não, isso não tive, porque ela podia não entender bem a minha pergunta. Mas fui sorrindo, olá, bom dia, então, como está? Essa compra já passou, nem reparei, eu ponho já dentro do saco. É tão bom sorrir, não é? A menina também sabe sorrir. Lá sorriu, Há uma pessoa que eu vou muitas vezes lá, e já lhe disse, e é verdade, para ver o sorriso dela. Ela trabalha no mini preço lá na Charneca. Mas aquela moça tem um sorriso que aquece o coração. Eu já lhe disse, olha querida, eu venho cá só para ver o teu sorriso. Posso também beber um cafezinho, não faz mal. Mas é só para ver o teu sorriso. É fácil sorrir. E deixar Cristo ao lado do outro através do nosso sorriso. Porque há gente que tem fome destas coisas. E têm fome de se sentirem pessoas. De serem vistas como pessoas. De serem consideradas como pessoas. Não são um número lá da escola. Não são um número sei lá de onde. Não são a fonte da preocupação. Esta geração, já nos encontramos aqui há uns dias. Esta geração rasca. E a nossa o que é que foi? Nessa altura não se davam se vai assim títulos. Não é? Mas como foi? A nossa geração. Não tínhamos tempo, tínhamos que trabalhar, tínhamos que estudar, não é? E mais nada. Não precisámos também de amor, se calhar também não tivemos. Mas hoje não temos razão para não dar, porque nós recebemos o amor de Deus, que diz que já foi derramado nos nossos corações. Mas eu estou a falar bem alto, não estou. Portanto, alguma coisa deve ficar. Espero eu. Técnico, desculpa, Simão. Isto comigo é uma aventura. O meu marido já dizia que ser meu marido sempre é uma aventura. Portanto, continua a aventura. Agora me gosto também. Vida minha. Mas é verdade, ser pessoa. Há uma história engraçada. Não é, senhores? Há uma história engraçada quando os meus filhos eram pequenitos, íamos com os amiguinhos todos dentro do carro, já não sei quantas gentes. E a certa altura os começam a dizer que queriam ser quando fossem grandes. Meu filho queria ser bombeiro, queria ser advogado. Eu só filhinho, já chega, não precisa mais. E os outros iam dizendo as coisitas todas. E chegou a vez da Esther, e a Esther calada. É a minha filha mais nova. Calada. Esther, então e tu, querida, não queres ser nada quando fores grande? Ela, com os seus 6 anitos, não tinha mais que isso, 7, o máximo dos máximos, disse: eu quero ser pessoa. Na altura os outros riram-se, eu fiquei incomodada, depois fiquei a pensar dentro de mim,
Ser pessoa é obra. Ser pessoa não é fácil. Uma pessoa resolvida, uma pessoa íntegra, uma pessoa com domínio próprio, com autoestima bem colocada, uma pessoa que sabe quem é, que sabe o seu valor sem vaidade e que pisa o chão com segurança, porque sabe para onde vai e por que vai e como vai. Ser pessoa. Eu pensei nela quando estava a escrever isto. Os jovens querem ser pessoas, querem ser vistos, porque muitas vezes eles não se sentem vistos. Fazem parte de uma massa anónima. Eles estão cansados de ser parte da massa anónima. Eles têm fome. Eles são seres a gritar pelo socorro. Quantos jovens tiraram a vida? E quantos jovens e adolescentes tentaram tirar a vida? É um grito de socorro. E há muitas formas de gritar pelo socorro. Às vezes é o comportamento. Ai, que comportamento terrível tem aquela miúda! E o que será? Leva a miúda a ter esse comportamento terrível. É um grito de socorro. É um grito que diz: vejam-me, vejam que eu estou a precisar de ajuda, venham ao meu encontro, façam alguma coisa, eu não consigo mais estar aqui e estar assim. Eles precisam de uma mão amiga, precisam de um pouco de atenção. Porque eles estão a morrer às esquinas de todas as ruas. Às esquinas da nossa rua. Às esquinas das escolas ao pé da nossa casa. Às esquinas dos parques ao pé da nossa casa. Às esquinas das faculdades. Às esquinas de muita outra coisa. Eles estão a morrer de fome. E nós onde estamos? Nós onde estamos? E tudo aquilo que eles precisam, eles podem ter isto. É importante nós mantermos a nossa posição como intercessores. Uma posição de vigilância. Uma posição de permanecer no nosso posto, sem distrações. Se o vigia estiver lá na vigia, com os fones nos ouvidos, até lá. Ou a ver a mosca. E de repente está ali alguém que não devia estar. O vigia tem que estar atento, não pode distrair-se. E neste momento, diz pelo menos no programa que às 11 horas temos que estar em silêncio. Eu quero contribuir para esse silêncio. Então nós vamos gastar alguns minutos em oração. E vamos orar especificamente por estes dois motivos aqui. Pela postura, levanta-te. E pela razão, pelo motivo, eles morrem de fome. Que o Senhor nos dê, nessa postura que nós queremos assumir, nessa posição, levantados, a visão certa do que é que significa eles estarem a morrer de fome. E que o Senhor nos mostre onde eles estão a morrer de fome. Agora vamos fazer o seguinte: não vamos ficar juntinhos às pessoas que nós conhecemos e com quem gostamos de estar. Façam, como eu costumo dizer, uma santa confusão. Sem ser demasiada, mas façam uma confusão. Os que estão aqui vão para ali, os que estão ali vão para ali, juntem-se no meio, baralhem-se e depois façam pequenos grupos. De 4 a 5 pessoas, mais não. E foquem-se nisto, por favor. A postura e a razão. Para essa postura.